estamos aqui do Tribunal de Contas, trabalho realizado pelos alunos do 8º semestre da Fundação Visconde Cairu, orientado pelo professor Paulo Sábio, onde viemos entrevistar o professor Hinaldo da Paixão, que é conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas há 26 anos, professor universitário da UNEB há 15 anos e autor de vários livros e artigos. Bom dia, já estamos aqui na presença do professor Hinaldo da Paixão. Eu gostaria de iniciar essa entrevista com a seguinte pergunta: qual a função dos controles no processo de auditoria governamental interna e externa? Ernesto, bom dia. Mas antes de responder essa pertinente pergunta, eu gostaria de dizer que para mim é um prazer recebê-los aqui. Aliás, para mim não, para o Tribunal de Contas. Eu acredito que quanto mais próximo os tribunais de contas estiverem de vocês, estudantes, representantes da sociedade, mais o tribunal estará cumprindo o seu papel. Daí porque fiquei muito feliz ao receber a provocação de vocês para esta, não vou dizer entrevista, essa conversa entre colegas, e de iniciativa de um grande amigo que é o professor Paulo Sábio. Eu entendo que o trabalho de natureza só engrandece a academia e também os órgãos de controle, as instituições de auditoria, nesse processo de divulgação dessa tão importante atividade. Mas em relação ao controle, eu costumo dizer sempre nas minhas apresentações que um dos provérbios que eu mais gosto é um ditado alemão que diz assim: confiar é bom, controlar ainda é melhor. E partindo dessa premissa, eu diria que não somente para a auditoria, mas para a vida, para os sistemas, para todos, né? O controle é um papel fundamental, porque é o controle que vai dizer, que vai estabelecer os parâmetros das melhores práticas, ou seja, como é que eu vou me conduzir, como é que eu vou me comportar. Então, na essência da vida, nós precisamos de controle, ou seja, o homem só vive em sociedade porque existem controles. E no que se refere mais especificamente à atividade auditorial, tanto a auditoria interna como a auditoria externa, o trabalho desses profissionais será extremamente facilitado se os entes auditados possuírem bons controles contábeis, controles administrativos, controles operacionais. Doutor Hinaldo, bom dia. É uma satisfação imensa estar aqui com o senhor também. Eu queria saber do senhor se há uma interação entre os controles internos das três esferas para que possam realizar seus trabalhos. Edilson, também mais uma pergunta muito bem formulada. Veja que as três esferas que você se refere, nós vivemos uma república federativa, né? E essa república é composta pela União, desculpa a redundância, da União, dos Estados e dos municípios. E a nossa Carta Maior estabelece que tanto a União, como os Estados, como os municípios precisam ter controles. Aliás, não se fala em administração pública se não falar que tem controle, porque se há algo que precisa ser controlado, é aquilo que pertence ao povo, ou seja, a coisa pública. E, sabiamente, foram os constituintes ao estabelecerem que eu preciso ter em cada esfera um sistema de controle. Não só o controle externo, aquele que é exercido pelo Poder Legislativo, ou seja, o Poder Legislativo pátrio possui duas missões basilares: legislar e controlar. Infelizmente, no Brasil, o senso comum associa ao parlamento somente a função, eu digo até entre aspas, do legislar. Mas a outra missão, tão nobre quanto, é justamente a função do controle, que é exercido com auxílio de órgãos denominados tribunais de contas, no caso brasileiro. Aí nós estamos falando do controle externo, aquele controle que está, digamos assim, fora do seio, do âmbito da administração. Mas a Constituição também, sabiamente, aliás, talvez a Constituição brasileira seja uma das poucas do mundo que tem no seu corpo um preceito essencial a necessidade de se ter também um sistema integrado de controle interno. Além de eu ter um sistema de controle interno para a União e para os Estados, também para os municípios. Agora, ocorre que esse sistema integrado de controle interno, aquele controle que está, digamos assim, diretamente vinculado à administração, ele tem o objetivo, primeiro, de verificar se os demais controles implantados pela administração funcionam. Este controle também possui a missão de assessorar o controle externo.
Então veja que é o artigo 74 da Constituição que vai dizer, entre as atribuições desse sistema integrado de controle interno, ele precisa ter uma interação, ele precisa informar os seus achados, as suas constatações auditoriais ao controle externo. Então, para que fique bem claro a sua pergunta, Gelson, veja, cada esfera tem que ter o seu sistema integrado de controle. Isso quer dizer que, vamos pegar por exemplo o Estado. Né? O Estado tem 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. Então, cada um desses poderes precisa ter a sua estrutura de controle interno, capitaneada por uma unidade de controle interno. Isso deve funcionar de forma integrada. Né? Ou seja, cada um dos poderes terá, portanto, sua estrutura, e os resultados dos trabalhos destas unidades, desse sistema de controle interno, precisam constitucionalmente serem, digamos assim, comunicados ao controle externo para que eu tenha essa integração. Se você vier me perguntar como é que está isso hoje no Brasil e nos estados de modo geral, eu diria que, não obstante um quarto de século da promulgação da Constituição brasileira, o Brasil ainda não possui um modelo ideal desta integração. Na União nós temos a CGU, a Controladoria Geral da União, que tem feito trabalhos belíssimos em relação ao controle e que trabalha de uma certa forma digamos assim, relacionada, integrada com o Tribunal de Contas da União. Mas esse espelho federal não corresponde à realidade de vários estados da federação. E quando nós verificamos no âmbito municipal, a questão ainda é mais preocupante, porque muitas vezes as pessoas pensam que instituir um controle interno é aprovar uma lei, criar uma estrutura, nomear um controlador ou auditor geral. Vejam que até o nome a gente não tem uma parametrização, é controlador geral, é auditor geral, é auditor interno. Então, quando falta o nome, é porque talvez a gente não tenha uma consciência clara da essência. Eu entendo que, por que eu te chamo Edielson? Porque em determinado momento da sua existência, seus pais, teu pai, tua mãe, eles se reuniram em consenso e disseram, esse garoto vai nascer, vai se chamar Edielson, talvez por uma questão do avô, de um vizinho, de um tio, mas eles estabeleceram um parâmetro para dizer que você é Edielson. Então, a partir daquele momento, você passou a ser conhecido por todos por Edielson. Então, vejam, na Constituição brasileira, eu digo que olha, o controle externo será exercido com auxílio dos tribunais de contas, e eu digo, constitucionalmente, o que é esse tribunal de contas. Mas, em relação ao controle interno, faltou dizer quem é o responsável, qual é o órgão. Né? E os próprios preceitos constitucionais, às vezes, até confundem o que é controle interno, o que é procedimento de controle interno, o que é órgão de controle interno. Então, falta esta parametrização. E isso também é um dos fatores que compromete essa interação, essa integração. Eu acho que o Brasil vai avançar, né? Ainda mais se os procedimentos de controle, se os órgãos de controle forem aprimorados. E esse aprimoramento passa necessariamente, sim, por uma maior interação, por uma integração entre os tribunais de contas, entre as auditorias gerais, as controladorias gerais, e com um objetivo maior, que é o que a sociedade espera, que é a proteção do erário. Para que as pessoas entendam, na opinião do senhor, então esses controles estão regredindo, estão numa linha constante ou regredindo? Não, pelo contrário, eu acho que o Brasil tem dado saltos enormes em termos de controle. Eu digo sempre assim, olha, a nossa Constituição, eu tenho 5 anos, né? Não obstante os tribunais de contas, que é o que eu mais tenho assim, relação, né? Estou aqui há 26 anos, veja que todas as constituições republicanas, desde a primeira, de 1890, todas elas reservou um espaço para os órgãos de controle. Vejam que, vamos pegar aqui apenas as 2 últimas, a de 67 foi a que instituiu a auditoria no âmbito do setor público. Mas por que Edielson 67? Porque veja, era neste momento que o Brasil estava sendo apresentado as atividades das auditorias independentes. Porque com a abertura, com a chegada no país das novas empresas, das novas indústrias, a partir do final dos anos 50, início dos anos 60, né, principalmente com Juscelino Kubitschek, o que é que ocorre? Eu começo também a estruturar o mercado financeiro. O Banco Central é a partir desse momento. Então, com a chegada das multinacionais, com a institucionalização, quase que não sei essa palavra, dos órgãos de
do sistema financeiro, eu passo a ter essas demonstrações contábeis auditadas por auditores independentes, pelas firmas independentes, pelos auditores, pelos contadores públicos certificados. Então, o que ocorre? No setor público também, esse avanço no setor privado é espelhado no setor público quando a auditoria orçamentária e financeira, registre-se, passa a ter corpo funcional. E somente em 1988, com a Constituição Cidadã, que o escopo dessa auditoria se amplia, além do aspecto orçamentário e financeiro, passando a observar a questão contábil, patrimonial e mais além do operacional. Então veja, isto ocorre em 88. Claro que de 88 para cá, já se passaram uns 25 anos, mas eu posso dizer, eu entrei no Estado, né, por concurso público, né, em 87, foi o primeiro concurso que o Tribunal de Contas fez para auditor, e eu tive o prazer, a oportunidade, graças a Deus, de, neste concurso, aos 22 anos, ser aprovado. E posso dizer que eu sou uma testemunha viva, porque o tempo que eu tenho praticamente de Estado, aliás, eu tenho um pouco mais, porque eu entrei em 87, março de 87, eu vi então a Constituição promulgada e a tentativa desses órgãos de controle de aprimoramento. Então eu posso dizer sim, o controle tem avançado. Agora, não responde ainda, no meu modo de entender, aos anseios e o que a sociedade merece. Acho que os órgãos de controle, sejam externos, sejam internos, e também, o que é tão importante quanto o controle social, né, eles precisam avançar mais. E para isso nós estamos trabalhando. Olá, professor. Bom dia. Bom dia, Júlio. Eu gostaria de saber do senhor qual a importância do Tribunal de Contas na auditoria governamental. Bom, eu diria que, não vou dizer assim que seja o cerne, porque, como eu falei para os senhores e para as senhoras, a auditoria governamental, nós poderíamos analisá-la sobre dois aspectos, tanto o aspecto do controle interno, tanto quanto o aspecto do controle externo. Então eu poderia dizer o seguinte, em termos de controle externo, o Tribunal de Contas exerce um papel fundamental, porque é a Constituição que vai dar guarida a este órgão. Ou seja, o Tribunal de Contas, que é uma instituição, uma das instituições mais longevas desse país, em termos de república, né? Eu falei para vocês anteriormente, desde a primeira Constituição Republicana, graças ao ideário de Rui Barbosa, que é um baiano, que é o patrono dos Tribunais de Contas. Vejam que eu não posso falar de controle externo de auditoria governamental sem falar dos Tribunais de Contas. E isso é tão importante que a Constituição Federal, no seu artigo 70, vai estabelecer que a fiscalização orçamentária, financeira, operacional, patrimonial, contábil, será exercida pelo poder, pelo legislativo, mediante controle externo, com auxílio dos sistemas de controle interno integrados de cada poder. Mas vejam que a Constituição fala em fiscalização, né, como a missão do poder, digamos assim, do poder legislativo mediante controle externo. E por que não fala auditoria? Porque se nós pesquisarmos, o termo mais adequado para o português é fiscalização, que é a ação de fiscalizar. E o que é fiscalizar? É checar, é verificar, é examinar, é testar, validar, que são sinônimos da expressão inglesa auditoria, do audit. Então, para o português, talvez a expressão mais adequada não fosse falar em auditoria, mas sim em fiscalização. Só que como a língua é viva, a palavra fiscalização tem sempre aquele aspecto de fiscal, e fiscal associa-se a fisco, o fisco se associa com o governo. Então, no setor privado é muito mais usual e comum, etc., se falar auditoria do que fiscalização. A fiscalização acaba sendo um aspecto assim, um pouco até menor, né? Eu brinco sempre em sala de aula que o pessoal gosta mais de falar que é auditor do que fiscal, porque auditor termina com O. Isso termina com O, rima com doutor e a pessoa respeita mais. Eu sou auditor, é muito mais. Muito mais do que dizer eu sou fiscal. Mas nós pegarmos os primeiros cargos, né, do Estado, principalmente aqueles cargos vinculados à auditoria dos impostos, etc., nós falávamos de fiscal de renda, fiscal de tributos, né, auditor fiscal. Hoje que está consagrada a expressão auditor ou auditoria. Mas o que a Constituição fala no seu artigo 70, no seu caput, é a fiscalização. Veja que como é que o Tribunal entra nesse cenário? Quando o artigo 71 da própria Constituição Federal vai dizer que o controle externo a cargo do Parlamento será exercido com o auxílio, eu diria mais do que luxuoso, mais do que valioso, dos Tribunais de Contas. E nos incisos deste artigo 71, inciso me parece que é o 4º,
né, deste artigo 71, vai dizer que uma das atribuições nossas é realizar auditorias e inspeções. Então vejam que a auditoria governamental para os tribunais de contas só vai, digamos assim, surgir como uma das suas atribuições, uma das suas competências estabelecidas no artigo 71. As demais são emitir parecer prévio, julgar conta dos demais administradores, apreciar para fins de registro os atos de aposentadoria e pensão, examinar contratos, suscitar atos. Em resumo, o Tribunal de Contas ele possui opinião opinativa, quando ele emite um parecer prévio sobre as contas do governo. Ele tem uma função julgadora quando ele julga as contas dos responsáveis pelos valores. Ele tem, digamos, uma função de consultoria quando ele responde a consultas da administração. Ele também tem uma função sancionadora quando ele pune as práticas inadequadas através de multas, de imputação de responsabilidade financeira, né? Ou seja, e também a própria função fiscalizatória, digamos assim, fiscalizadora, quando ele realiza as auditorias ou inspeções por iniciativa própria ou por comando do parlamento. Então vejam que o Tribunal de Contas, apesar do nome tribunal, ele não espera alguém que provoque-o para que ele possa agir. E não, ele de modo próprio pode realizar suas auditorias e suas inspeções para, digamos assim, fundamentar todas as demais atribuições. Porque eu digo assim, embora a auditoria seja uma das atribuições, eu não consigo compreender um órgão de controle julgando contas, emitindo parecer prévio sobre contas de governo, sem um respaldo, sem um suporte da auditoria. Então eu diria que a auditoria é uma atribuição dos tribunais de contas, mas que serve de base, de fundamento para praticamente todas as demais funções, para todas as demais atribuições deste órgão de controle. Claro, então, respondendo mais de forma específica a sua pergunta, Júlio, eu diria assim que a auditoria governamental ela é a essência da sobrevivência dos tribunais de contas, ou seja, não sobrevive sem outro. Para que eu possa ter um Tribunal de Contas cada vez mais presente, atuante, próximo da sociedade, eu preciso ter uma auditoria bem feita, pautada em normas profissionais. Professor, quais são os critérios que o Tribunal de Contas utiliza para dar início ao seu trabalho de auditoria? É necessário ter algo que chame a atenção em algum órgão para dar início ao seu trabalho? Veja, Cidalva, a sua pergunta tem uma relação direta com o termo da minha fala anterior. Porque, como eu disse, olha, apesar do nome Tribunal de Contas, o tribunal não é um tribunal judiciário, né? Ele é um tribunal administrativo, apesar do nome tribunal. Aliás, a palavra tribunal vem de tribuna, de tribuno. O que era esse tribuno, esses tribunos, né, no Império Romano? Era aquele local onde os magistrados se reuniam para julgar, né? Ou seja, eles caminhavam esse local separado por grades do povo e faziam seus julgamentos nessas tribunas. Dessa palavra tribuna surgiu o nome tribunal, onde nós conhecemos os tribunais de justiça no Brasil, Mas há também o Tribunal de Contas, que é este órgão que tem a missão funcional de fiscalizar as contas públicas. Agora, é claro que se eu não tiver procedimentos, critérios, atributos, eu não vou conseguir bem fazer essa fiscalização. E onde é que eu buscar esses atributos? Onde é que eu buscar esses critérios? Na norma maior. Ou seja, é a própria Constituição que vai dizer o que é que o tribunal pode e deve fazer. Então, quando eu digo para você, o artigo 71 é de uma clareza quase que solar. Porque ele vai dizer, olha, Tribunal de Contas, você vai auxiliar sem dependência. Não pense que nós somos, enquanto tribunais de contas, membros do Poder Legislativo. Não. O Poder Legislativo brasileiro, a Constituição é bem clara, é composto de Câmara e Senado. Ou seja, o que é um Congresso Nacional? A Câmara e o Senado. O Tribunal de Contas não faz parte do Poder Legislativo. Ele auxilia o Poder Legislativo no que se refere ao controle externo. Pode parecer que é contrassenso, mas eu pergunto aos senhores, o Ministério Público, por exemplo, ele faz parte do Poder Judiciário? Obviamente que não. Ele é um órgão essencial à justiça. Então veja que naquela tripartição clássica de Montesquieu, legislativo, judiciário, executivo, eu tenho órgãos que foram criados ao longo da evolução da democracia, da república, não diria nem brasileira, mas mundial, e que órgãos que orbitam nesses três poderes, mas que não sem ser dependentes, respectivamente, desses poderes. Citaria com dois exemplos os tribunais de contas e o Ministério Público. Pois bem, e o Tribunal de Contas, para agir,
naquilo que a Constituição determina, as suas atribuições no artigo 71, ele precisa, claro, estar pautado em normas, em procedimentos, em critérios, e essas normas e procedimentos vão ser estabelecidos na lei. Né? Agora, se o Tribunal de Contas vai realizar, no caso específico da Bahia, auditoria, ele precisa aprovar a programação de trabalho, que é feito no mês de ano, em dezembro, para dizer à sociedade quais são os órgãos que o Tribunal vai auditar ao longo do exercício, no caso aqui específico do Tribunal de Contas da Bahia. Mas, além disso, a própria sociedade, qualquer pessoa pode vir aqui e fazer uma denúncia. Essa denúncia terá um risco mais sério e será objeto de análise. O próprio parlamento, através, por meio de suas comissões, pode solicitar reação de auditorias e até a própria administração. Eu digo sempre, se eu fosse gestor público, o meu primeiro ato seria ler os relatórios dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas respectivo, que foram emitidos nos últimos exercícios. Meu segundo ato é saber por que aquelas recomendações solicitadas pelo tribunal não foram implementadas. E o terceiro é, naquelas áreas que eu entendo de maior relevância, de maior risco, né, é solicitar trabalhos específicos de auditoria do tribunal. Então, qualquer administrador pode solicitar ao tribunal reação de trabalho de auditoria. É claro que o tribunal vai acatar, vai fazer ou não, de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu senso de oportunidade, de relevância, etc. Porque imagine, nós somos aqui um pouco reduzido, nós somos algo em torno de 600 servidores, que pode parecer um número significativo, mas não é, porque de fato o orçamento do Estado da Bahia tem em torno de 35 bilhões, mais ou menos, e para ser auditar tem 35 bilhões, eu preciso ter um número de pessoas, além de suficiente, com pessoas preparadas, qualificadas para dar a resposta. Mas quem dá, digamos assim, o start ao trabalho auditorial é o tribunal. Ou seja, o tribunal que vai aprovar a sua trabalho, observando-se sempre, como falei, o rito constitucional. E a participação da sociedade, se você citou que a sociedade pode participar da sua opinião, né? Informar uma situação que esteja irregular, exatamente. Tem ocorrido em grande quantidade a participação da população? Aí, infelizmente, eu tenho que assumir a nossa culpa, a nossa responsabilidade, porque o Tribunal de Contas ainda é uma indústria desconhecida. Eu confesso que quando eu fiz o concurso aqui para o Tribunal de Contas, em 86, eu fiz a prova em dezembro de 86, eu, sinceramente, eu era contador, já formado, trabalhava em auditoria externa, numa empresa privada de auditoria, mas não tinha a compreensão do que é o Tribunal de Contas. E depois de 26 anos, quase 27, aqui eu ainda percebo claramente o quanto este órgão é um dos desconhecidos. Não obstante o esforço que tem sido feito, não só pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vários tribunais da Bahia, nesse intuito de se aproximar mais da sociedade, do Tribunal de Contas de Pernambuco. Mas o fato é que, não obstante todo esse esforço que esses órgãos de controle têm desempenhado ou desenvolvido para se aproximar da sociedade, para se tornar mais conhecido, ainda não tivemos o devido resultado. Eu diria para vocês que há uma pesquisa que eu gosto muito, essa pesquisa que é da Fundação Getúlio Vargas, que é o ICJ, que é o Índice de Confiança do Judiciário. Basta colocar no Google ICJ Brasil, que é uma pesquisa que eles fazem quadrimestralmente, que procura saber o quanto o povo brasileiro confia no Judiciário. E entre os diversos relatórios, eles apresentam quais são as instituições que o povo mais confia. Se você confia, porque você conhece. Você não é confiar em aquilo que você não conhece. Isso é uma questão lógica. Né? Pois bem, quais são as instituições que o povo mais confia, a sociedade mais confia? Segundo o CJ da Fundação Getúlio Vargas, em primeiro lugar, as Forças Armadas. Em segundo lugar, a Igreja Católica, que os nossos irmãos evangélicos não nos ouçam, mas a Igreja Católica. Em terceiro lugar, o Ministério Público. Veja aqui um ranking de 10 instituições, os tribunais de contas não aparecem nessa relação. A última instituição que o povo mais confia são os partidos políticos. E os tribunais de contas nem aparecem nessa relação. E não aparecem por quê? Porque nós somos poder legislativo, não somos poder legislativo, nós somos partido político, não somos partido político. Nós somos o Tribunal de Contas. E por que o Ministério Público, que na Constituição de 88, vocês lembram de junho, o povo foi para a rua dizendo, olha, não aprove a PEC 37 em relação a restringir a capacidade de fiscalização do Ministério Público. Por outro
outro lado, veja um negócio até interessante que a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, já havia se manifestado favoravelmente ao PEC 37 e o povo na rua gritando, falando, etc., fez com que o parlamento, numa votação simbólica, expressiva, quase a unanimidade, não aprovou a PEC 37 e mais ainda a própria OAB ficou silente. Então vejam, e por que o povo fez isso? Em função desta sinergia, desta atuação precisa do Ministério Público. Por exemplo, ela disse, só uma brincadeira, você está uma questão de paternidade, o Ministério Público vai lá e vai resolver o seu posto de paternidade sem precisar de um ratinho, de um barela, de um cão, com todo o respeito que esses profissionais merecem. Mas o Ministério Público vai lá e atua, você sabe que o Ministério Público nessas questões é atuante, a questão do ambiente, a questão tudo aquilo que é de interesse social, eles atuam, participam e dão um retorno à sociedade. Pois bem, então em função disso, nesses 25 anos, eles conseguiram ser o terceiro órgão mais conhecido, onde o povo mais confia. Não é o que ocorre com o Tribunal de Contas. Então a gente precisa, sim, aparecer mais, precisamos ser mais transparentes. Quando eu falo transparente, envolve tudo. O que a gente faz, o que a gente gasta, porque este órgão, por exemplo, por ano ele gasta algo em torno de 170 milhões de reais. Aí você pode me perguntar, é pouco ou é muito? Não sei, qual é o parâmetro? Porque para eu afirmar se algo é muito ou pouco, eu tenho que ter sempre um critério, um parâmetro. Claro, se eu analisar 170 milhões, quantas casas populares, quantas escolas, quantas creches, quantos hospitais. Temos de hospital, daria para fazer uns 3 hospitais e hospitais de primeiro mundo. Então, se eu analisar nesse aspecto, é muito. Mas por outro lado, se eu disser, olha, a gente gasta 170 milhões, mas em compensação, o benefício do controle e proporção da sociedade é algo em torno de, por ano, de 1 bi. Vale a pena. Então a sociedade vai dizer, vale a pena investir no órgão que gasta 170 e proporção de retorno de 1 bi. Mas para esses dados serem explicitados, eu tenho que ter informação, eu tenho que ter dados. Né? E isso eu não tenho hoje. Se você me perguntasse, infelizmente, o Tribunal de Contas também não. A imensa maioria dos tribunais de contas brasileiros, até mesmo o TCU, ainda carecem desta transparência, digamos assim, ideal. E o que é o ser transparente ideal? É dizer assim, o que eu fiz, o que eu proporcionei de resultados, quanto que eu custei, como foi que eu gastei esse recurso. Eu acho que se o tribunal caminhar nesta linha, né, a gente entende que aí a sua pergunta será respondida com mais tranquilidade, ou seja, o povo vai vir acordar mais nos tribunais de contas. E preocupados com isso, temos que ser, sem nenhuma propaganda, apesar de ser alma do negócio, o nosso presidente Silton Rocha, ele idealizou com a sua equipe um documento que eu gosto muito de citar, que é o CAB no bolso. E por que o CAB no bolso? Porque é o Centro Administrativo da Bahia e efetivamente cabe no bolso. Porque para você ser cobrado, você precisa, as pessoas precisam saber o que você é, onde você está, para que você existe, o que é que você faz. Então, de uma forma assim, muito, muito interessante, se coloca na primeira página, no anverso, né? No anverso do folder, o que é o Tribunal de Contas, qual a sua importância, quais são as atribuições, qual é o fluxo dos seus processos, para que a sociedade possa conhecer mais, né? Até a própria imagem do prédio, que eu gosto muito, a sua logomarca. E no anverso, ou no verso, melhor dizendo, no verso, o mapa do Centro Administrativo da Bahia com os principais órgãos, com as principais estruturas do Estado. Porque isso é tão interessante que a pessoa que vem do interior de Assembleia Legislativa, ela vai conseguir localizar, isso está disponível na internet, onde está a Assembleia, onde está o Tribunal, onde está a Secretaria da Saúde, o Fórum Criminal, ou seja, a Bahia eu digo que é um Estado privilegiado, porque todo o complexo administrativo do Poder Executivo estadual está basicamente um local. Que é muito difícil, exceto quando o Distrito Federal, Brasília, são poucos estados brasileiros que, olha só, Minas Gerais, né, começou agora recentemente a criar um centro que agregue todos os órgãos de controle num local específico. Então, o primeiro passo para você ser cobrado é você dizer o que você é e onde você está. E por isso que eu gosto muito deste documento, deste folder, né, que está disponível na internet, mas também vou oferecer aos senhores dois exemplares para que vocês possam levar e colocar lá na carinha e tal, e falar um pouco, ilustrar a apresentação dos senhores e poder levar o tribunal no bolso. Ok, muito obrigada. Só aproveitando um pouco a pergunta da Paulina, em que momento o senhor citou em questão a gestão administrativa, o conhecimento dessa gestão em relação ao procedimento do Tribunal
de Contas. Então, o senhor concorda que falta ainda o ensejo desses gestores em relação a esse trabalho do Tribunal de Contas para que a coisa ande melhor? Sem dúvida. Quando eu falo que o tribunal é um desconhecido da sociedade, eu incluo também a boa parte da administração. Aqui vocês têm, por exemplo, não sei se a câmera consegue pegar ali aquele quadro, mas ali é a capa do parecer prévio sobre as contas de governo de 2012. Entre as atribuições relevantes do tribunal, aquela que eu reputo mais relevante é quando o tribunal se reúne e diz à sociedade qual é a opinião dele em relação às contas do chefe do Poder Executivo. Este documento, que é apresentado à sociedade por de maio e junho a cada ano, por uma exigência constitucional, consegue, em 200, 300 páginas, mostrar, ter um espelho da realidade do Estado em termos das suas contas, finanças públicas, etc. E também da questão operacional, que foi um avanço proporcionado pelo nosso conselheiro Clemon Matos, o atual corregedor da Casa, que quando foi relator das contas, há 15 anos atrás, ele introduziu a necessidade desse relatório espelhar os resultados das auditorias operacionais do Tribunal de Contas da Bahia. E eu dou muito curso em pós-graduação no âmbito do Estado, também até fora, né? E já tem muito mais, eu estou até um pouco menos, para das atribuições do conselheiro, mas normalmente eu pergunto quem foi que leu este relatório. E olha que eu não faço essa pergunta aqui para os senhores, não se preocupe, não vou fazer pergunta, mas de qualquer maneira, vejam que os senhores são universitários, são alunos de contabilidade, trabalham com contas, né? Então vejam que eu faço essa pergunta para gestores públicos em curso, como eu falei, que eu sou por prazer ser professor, né, em pós-graduação, eventualmente, e raramente as pessoas conhecem. E quase sempre nunca tiveram a oportunidade de ler, sequer a versão simplificada, porque se os senhores entrarem na internet, no site do tribunal, vai ter lá a versão completa e a versão simplificada. Imagine que, Cidalva, a senhora investe 10% do seu patrimônio em ações. Eu sei que diuturnamente a senhora vai acompanhar como está a Petrobras, a Pago do Doce, como é que vai estar o Ibovespa, porque 10% do seu patrimônio está ali. Por outro lado, você, praticamente a metade da sua renda, você entrega ao Estado para administrar sob a forma de impostos, né? CMS 17%, imposto de renda 27%, por aí vai, né? Sem falar das contribuições. Praticamente a metade do que você ganha, você dá ao Estado para que o Estado administre e você se preocupa. Claro que o controle social é fundamental, mas a gente sabe que você não pode dar diuturnamente fazer esse lucramento. Quem faz isso é o Parlamento, o Conselho dos Tribunais de Contas. Então, no momento que o Tribunal de Contas apresenta seu principal trabalho, a sociedade ainda desconhece. A não ser que tenha uma confusão, uma briga, exatamente com as contas, que dá um papo midiático, aí a imprensa trabalha um pouco, aí fica 1, 2 semanas, 3 no máximo na mídia, mas acaba ficando no ostracismo. O que diverge de países mais avançados. Em sociedades mais avançadas, digamos assim, em termos de administração pública e de compreensão da sociedade, um dos momentos mais importantes da gestão é quando o órgão de controle, seja ele tribunal, seja ele controladoria, a depender do estilo do modelo, apresenta à sociedade este relatório. Ou seja, a sociedade espera a palavra do auditor, espera a palavra do Tribunal de Contas sobre como é que foi a gestão pública daquele exercício que não ocorre no Brasil. Eu agradeço a resposta, só gostaria de fazer a ressalva em relação ao meu questionamento, porque muitas vezes a população coloca a culpa no Tribunal de Contas, sendo que o tribunal faz o seu devido trabalho e, infelizmente, falta esse conhecimento social, talvez, de que a gestão administrativa não participa efetivamente ainda de todo esse processo, que seria o nosso olhar principal, como o senhor falou agora, que a sociedade não acompanha tão de perto isso, então caberia a gestão fazer esse trabalho para a sociedade, um pouco desse trabalho. Mas, saindo um pouco desse âmbito, né, gostaria de saber do senhor qual a diferença entre auditoria independente e auditoria governamental, já que estamos falando do Tribunal de Contas, e auditoria independente na parte privada é auditoria externa, digamos assim, e no âmbito da auditoria governamental, o Tribunal de Contas também é uma auditoria externa. Eu digo sempre, senhora, esse termo independente, por que o auditor independente, ele é um independente, e o auditor interno não, o auditor governamental não. Então, eu acredito que eu tenha auditoria, que eu tenho que estudar auditoria, e classificar auditoria em vários aspectos. Por exemplo, quanto ao campo de atuação.
quanto ao campo de atuação, eu vou ter auditoria no setor público e no setor privado. Né? Quanto a uma forma de fazer essa auditoria, eu posso ter essa auditoria sendo feita por pessoas vinculadas à administração ou não vinculadas à administração auditada. Então eu vou ter auditoria interna e auditoria externa. Né? E quanto ao objetivo, quanto ao escopo dessa auditoria, se for auditoria para dizer aos acionistas, aos diretores, que aquelas demonstrações contábeis representam ou não adequadamente uma determinada situação patrimonial e financeira, eu tenho uma auditoria contábil, uma auditoria financeira. Mas se eu quero saber, por exemplo, se uma escola está capacitando bem os seus alunos, eu vou ter que ultrapassar a fronteira das finanças e os números para dizer o resultado, a efetividade dessa escola. E aí eu já entro na fronteira da auditoria operacional. Então veja que, na verdade eu diria assim, qual a diferença entre o auditor externo privado e o auditor externo governo, setor público? Eu diria que basicamente uma, porque veja, o auditor externo ele trabalha com base em normas. Né? No caso brasileiro, os auditores privados, as empresas de auditoria privadas, elas observam as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade técnica e auditoria, aquelas que vocês devem estar estudando com o professor sabe, que foram elaboradas de acordo com a experiência da IFAC, da Federação Internacional de Contabilidade, etc. No caso brasileiro, no caso do setor público, vou dar aqui alguns exemplos, também já vou oferecer a Cairu para que se leve lá para a biblioteca, acho que ela deve ter, né? Porque quando eu ensinei lá na pós-graduação, eu levava sempre e distribuía, mas vocês podem levar de novo. Eu tenho aqui normas de auditoria governamental dos Estados Unidos, né? Que é uma publicação que o Tribunal de Contas fez em 2005. Eu tenho as normas de auditoria operacional da Intosai. A Intosai seria assim o IASB, o IFAC para a auditoria pública, digamos assim. Então tem essas diretrizes para a auditoria operacional e, digamos assim, resumindo tudo isso que eu falei para vocês, em 2010 o Instituto Rui Barbosa, que é um órgão que congrega os tribunais de contas no Brasil, ele aprovou e recomendou a adoção pelos tribunais de contas dessas normas de auditoria ambiental. Então vejam, tanto a auditoria privada quanto a auditoria pública precisa trabalhar pautado em normas. E essas normas vão dizer que o trabalho vai ser feito com pessoas capacitadas, no prazo certo, com independência, com autonomia, que o sigilo profissional seja preservado, que eu preciso documentar a auditoria, que eu preciso apresentar um relatório, mais uma vez, repito, tempestivo e pautado de evidências suficientes e adequadas. Então, tudo isto que é observado pela auditoria privada também é observado pela auditoria pública. E que, em essência, tanto um como o outro precisam agir com independência. Agora, não esqueçamos que quem contrata o auditor privado, pela Lei 6.404, deveria ser até o Conselho de Administração. A gente sabe que quem acaba contratando os auditores privados é a própria diretoria, via de regra, até o diretor financeiro. E, no caso da auditoria governamental, não é o mau contratante. Quem estabelece que a auditoria precisa ser feita é a Constituição. É a Constituição. Se o modelo constitucional ainda não é adequado, precisamos evoluir com a sociedade para aprimorar esse modelo. Mas vejam que não há o gestor público no contrato do tribunal. É a Constituição que diz, você vai ser auditado pelo tribunal. Né? Que é um pouco diferente da auditoria privada. E aí, com essa provocação que fiz, eu pergunto, quem de fato realmente é independente? Deixa o juízo de vocês. Ok? Então, não digo que o auditor independente seja só auditor externo privado. Não. Tanto o auditor externo privado quanto o auditor externo público, ambos precisam ser independentes. Ok? Bom dia, professor. Espero que seja a última. Sim. Eu queria saber do senhor qual a responsabilidade do auditor no processo de auditoria do Tribunal de Contas. Pronto, Miraldo. Veja, o Tribunal de Contas ele é um órgão colegiado, composto, no caso dos estados, por 7 membros. Na União, o Tribunal de Contas da União são 9 membros, são 9 ministros. Nos estados, 7 conselheiros. Há alguns estados, Bahia, Ceará, Pará e Goiás, que além de ter o Tribunal de Contas estadual, com 7 conselheiros, possuem esses estados, um Tribunal de Contas dos municípios. No meu caso, já falei aqui na Bahia, né? São 2 tribunais, portanto. No caso específico do Rio de Janeiro e de São Paulo, há o Tribunal de Contas do Estado, mas também há um Tribunal de Contas do município.
Rio do município de São Paulo, ou seja, tribunais de contas para as respectivas capitais. No há tribunal de contas dos municípios para os demais municípios desses estados, como ocorre na Bahia, Goiás, Pará e Ceará. Então, no caso da Bahia, o Tribunal de Contas do Estado audita o Estado. O Tribunal de Contas dos municípios audita todos os municípios, inclusive a capital. Perfeito? Bem, só que esse Tribunal de Contas, que tem aquelas atribuições que eu já falei, elencadas no artigo 71 da Constituição, ele, para poder julgar contas ou emitir um parecer prévio, por exemplo, também já foi dito isso aqui, eu preciso de um respaldo auditorial. E quem realiza essas auditorias é o corpo técnico do tribunal. O corpo técnico concursado, capacitado. Eu digo sempre, eu tenho o prazer de trabalhar há 27 anos numa instituição que investe significativamente na formação dos seus servidores. Eu estou aqui, como já falei, esse tempo todo, mestrado, pós-graduação, diversos cursos, graças à pós-graduação, diversos cursos, graças ao apoio que a instituição dá à formação dos seus servidores. Então é uma instituição que se preocupa em formar e capacitar os seus técnicos. Ora, esses técnicos concursados, esses técnicos e auditores estáveis, não servidor público estável depois de 3 anos de exercício, capacitado, formado, eles fazem as atividades, as auditorias, que no caso nosso específico, programadas por eles próprios, ou seja, os conselheiros não interferem naquilo que vai ser auditado. Pode até fazer uma sugestão, etc., mas quem estabelece, quem elabora a programação do trabalho, quem faz os seus planos de auditoria é o corpo técnico. No nosso caso aqui, 6 coordenadorias de controle externo, envolvendo algo em torno de 350 pessoas mais ou menos. Pois bem, então esses auditores agem com independência e autonomia e fazem os seus trabalhos. O relatório apresentado por esses auditores vai então, depois de um processo de auto-revisão, não só do líder, do supervisor e do coordenador de auditoria, ele é apresentado ao relator, no caso um dos conselheiros, que vai, após ouvir outros órgãos técnicos, por exemplo, a assessoria jurídica, o Ministério Público de Contas, que é um órgão essencial ao funcionamento do Tribunal de Contas e que tem autonomia, independência, que tem que dar um parecer sobre todos esses processos. Então, após ouvidos esses órgãos, né, o processo chega para o conselheiro apresenta o seu relatório e proposta de voto. Só que essa proposta de voto, legalmente, se for contrária àquela posição do auditor, precisa estar devidamente fundamentado. Ou seja, o conselheiro não pode dizer, olha, o auditor diz que é A e eu digo que é B. Não, se ele disser que é B, ele vai ter que fundamentar no seu voto por que o auditor diz que é A e ele está dizendo que é B. Então vejam a importância, a autonomia, o destaque que se dá à nossa lei complementar, número 5, artigo 9, dá ao trabalho auditorial. Então o conselheiro ele julga, é um julgador de contas, sim, mas ele julga com base em um processo elaborado por critérios técnicos e que ele, com base naquelas informações, não só do que o auditor apontou, na assessoria jurídica, no Ministério Público e também que é fundamental, não por ser um preceito funcional, que é o contraditório para a defesa, o gestor é ouvido às vezes até em 2 ou 3 oportunidades, também naquilo que o gestor apresentou em termos justificativos e esclarecimentos, o julgador vai formar o seu juízo. Então veja que o processo é complexo, demanda tempo, porque nós já estamos envolvendo pessoas, né? Nós não julgamos pessoas, nós julgamos contas. Mas se essas contas forem julgadas de forma inadequada, eu posso prejudicar pessoas. Uma pessoa pode ser considerada íntegra, ela pode deixar de poder ocupar um cargo público, né? Se tiver suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. O tribunal pode sancionar, pode multar. E se esse julgamento, se essa sanção não for fundamentada, não for respaldada em critérios objetivos, compromete muito a vida da pessoa que está tendo suas contas julgadas, como também a própria imagem deste órgão de controle. Como eu frisei, é secular, tem a Polícia da Bahia vai fazer 100 anos em 2015, se Deus permitir, nos der bom tempo de saúde, esperamos estar vivos para poder vivenciar essa experiência que é comemorar 100 anos de um órgão de controle. Às vezes a gente reclama muito da democracia, às vezes a gente reclama muito da falta de celeridade dos órgãos de controle, é porque nós não sabemos o que é viver num país onde não há democracia, onde não haja alguém que possa dizer assim, olha gestor, suas contas estão erradas. Ou seja, olha, essa despesa pública não está adequada, o estado está superfaturado, está super avaliada, etc. Então é preciso que se tenha
uma pessoa independente para dizer se as contas estão certas. E isso não é agora não. Se nós pegarmos na filosofia, na Grécia, né, o berço da democracia, as contas públicas eram prestadas. E sempre havia alguém para dizer, olha, essas contas estão certas ou erradas. Porque no começo da nossa entrevista, a gente confia, mas a gente sabe controlar ainda melhor. Muito obrigado aos senhores pela oportunidade. Um abraço sincero ao meu amigo Paulo Sávio, né? Fico feliz quando ele diz assim que foi meu aluno, na verdade. Saiba que um professor se sente envaidecido, realizado, quando vê profissionais que teve a oportunidade de trabalhar juntos, crescendo e transmitindo, levando conhecimento e propondo trabalhos como este que vocês aqui realizaram, que eu reputo de extrema valia, de extrema importância, porque aproxima aquele quem faz, daquele quem estuda, e é fundamental essa sinergia, essa parceria entre a academia e a prática, né? Eu não sei quem foi que disse isso, mas prática sem teoria não existe. Teoria sem prática é perda de tempo. Então a gente precisa cada vez mais integrar este processo. Vou dizer para os senhores que sejam bem-vindos. Pode mandar para o professor algumas das nossas publicações. Aqui também esse jornal do Sindiconta, que é o Sindicato dos Contabilistas, publicou um artigo nosso falando sobre a missão, os valores do contador. Eu gosto muito deste artigo, porque ele é bem simples e objetivo, mas diz realmente o que é que a gente precisa ser enquanto contador. Vou encaminhar aqui para vocês também um dos exemplares. Como o processo está mudando da contabilidade, tenho aqui também um breve resumo de o que está acontecendo com a contabilidade pública. E infelizmente não podemos mandar ainda, sabe, o nosso modesto trabalho, pequeno, é verdade pequeno, mas vou usar aquele chavão, dizer que os melhores perfumes estão nos melhores frascos, isso é muito mais do que batido, mas saiba o seguinte, que a gente não precisa escrever muito para dizer o que a gente acredita, o que a gente defende. E saiba também que simplificar é preciso, mas também é difícil. Daí porque eu gosto muito desse trabalho, porque ele resume breves impressões de uma pessoa que está há 25 anos ou mais vivenciando o controle. Então, nesses 25 anos eu escrevi alguns artigos, né? E por incrível que pareça, algo que eu escrevi há mais de 20 anos, eu percebi que ainda hoje a gente precisa trabalhar e dizer, olha, é preciso valorizar, por exemplo, que cada município tem um controle interno e esse controle interno seja estudado e crie resultado. Aquilo que eu escrevi há 20 anos atrás ainda permanece essa cobrança, é porque eu resolvi atualizar e até seguindo o conselho de uma Estela, né? Que uma Estela diz, só tem uma frase dela que eu acho belíssima, ela, que a gente não escreve, a gente esquece. E o interessante é que eu escrevi isso há 20 anos atrás e já estava esquecendo. Então, para que eu volte a cobrar, para que eu possa discutir sobre isso, eu resolvi compilar, atualizar e graças à editora da Gestão Pública, fez essa publicação simplesinho, que também cabe no bolso, mas mais importante do que cabe no bolso, cabe no coração, porque são pensamentos de uma pessoa que, assim como o senhor sabe, assim como vocês, confia e acredita no controle. E se tiver oportunidade, ele lá fazer uma palestra e falar um pouco sobre isso. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima. E contem com esse pobre operário da contabilidade e do controle público. Um abraço.